A pena de morte tem base bíblica? Já que na Bíblia há relatos de que os criminosos deveriam ser punidos com o mesmo mal que houvessem cometido? Ou seja, se roubou uma vaca, deveria devolver 2 vacas. Se matasse, deveria ser morto. Existe, sim, alguma base bíblica para a pena de morte, professor? Veja bem, qualquer cristão é livre para ser a favor ou contra a pena de morte, porque isso é uma questão muito particular, não é? Mas nós não estamos julgando, professor? Eu não estaria julgando alguém se ele deve ou não deve morrer? Mas o detalhe é o seguinte, é que Deus deu autorização para a lei fazer esse tipo de Mas julgamento. onde é que está isso? Ixi, tem muitos textos. Vou começar por um deles. Alguns chegam a dizer assim, Deus deu a pena de morte no contexto de Israel, porque era um povo muito duro, então Deus tinha que reeducar e tudo mais. Não tem nada a ver esse argumento, né? A questão da pena de morte é dada muito antes de existir o povo de Israel, em Gênesis 9:6. E que não é só uma questão cultural, o texto é claro, porque quando Deus deu esse texto, Noé tinha recém saído da arca, né? Era Noé, seus filhos, suas noras e a esposa, né? Então Deus, para mostrar o valor da vida, diz o seguinte, Gênesis 9:6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, a pessoa pode ser contra a pena de morte e ela tem esse direito. Agora, usar a Bíblia para dizer que a Bíblia é contra a pena de morte, aí, com certeza, a pessoa deu um bola fora, né? A Bíblia apresenta claramente a pena Mas aí de morte. você não está dando base de que hoje pode ser comum a questão da pena de morte mesmo? Tito, se uma sociedade escolher isso, Deus não é contra. Agora, se a sociedade optar por não ter, como no Brasil, Deus também respeita isso, né? A pena de morte não é, diríamos assim, um mandamento. Agora, Deus, ele aprova. Deus valoriza, alguns dizem assim, não, a pena de morte é uma desvalorização da vida. Não, na verdade é valorização da vida, porque Gênesis 9:6 fala o seguinte, que por ser o homem a imagem e semelhança de Deus, o homem é tão importante que se alguém matá-lo, tem que pagar da mesma forma, né? Então, desvalorização do ser humano ocorre como a gente vê por aí, não é? As famílias das vítimas têm poucos direitos humanos em relação ao criminoso. Então, isso sim, para mim, na minha opinião, né, é uma desvalorização da vida. E também na opinião, obviamente, bíblica. Eu dei a minha opinião porque está com base em Gênesis 9:6. Então, se alguém quiser ir contra o texto bíblico, é livre para fazer isso. E em Romanos 13:1-4, Paulo menciona, inclusive nos dias do Novo Testamento, né? Ele fala assim, que a justiça é a espada de Deus para castigar o transgressor. Então, a espada não é para dar palmadinha, não. Espada era para o quê? Cortar o pescoço mesmo, certo? Mas por que Jesus então disse, quando ele falou assim, se te baterem no rosto, dê a outra face? Como é que fica então? No novo concerto ele fez alguma diferença nisso daí? Pelo contrário, Tito, é que muitas pessoas leem, Tito, erradamente os textos bíblicos. Quando o texto de Deus fala para dar a outra face, isso não tem relação alguma com a punição de um criminoso. Ele está falando o seguinte, nós, nos nossos interrelacionamentos pessoais, não devemos pagar o mal com o mal. Agora, Deus deu à justiça, né, a permissão de fazer essa execução. Agora, cada país é livre, né? Nós não podemos fazer apologia nem por uma coisa e nem por outra. Agora, eu tenho que, no meu papel aqui, apresentar o que a Bíblia diz. Eu não posso aqui, independente da minha opinião, para mim o que vale é o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia autoriza, é óbvio que se a sociedade quiser fazê-lo, com certeza terá o aval divino. O ideal para Deus, Tito, o ideal divino só vai ocorrer quando Jesus voltar. Isso que nós temos que ter em mente, né? Só quando Cristo voltar é que vai acabar a criminalidade definitivamente. Enquanto isso, infelizmente, nós teremos aí que lutar, né, cuidar-se, proteger-se contra o mal, contra a criminalidade, mas confiar que Deus vai restaurar todas as coisas como era no seu princípio.